bem-vindos a mais um episódio do nosso Ai Que Tudo, especial 15 anos da revista Tudo. E hoje eu tenho a honra de receber o aniversariante do dia, João, proprietário da Gran Vacinas. Primeiro, parabéns, obrigado. Tudo de bom, felicidades. E a Nancy, que é o braço aí direito, esquerdo, trabalha na área comercial da Gran Vacinas. E a gente se conhece aqui também da Granja Viana. E é um prazer receber vocês, a gente falar de um assunto tão pertinente, importante, né? E eu começo perguntando para vocês, especialmente para o João, como que surgiu a Gran Vacinas e há quanto tempo você está aqui na nossa região? A Gran Vacinas, ela nasce de uma ideia do meu cunhado, que no início era sócio, ele trabalhava numa distribuidora de vacinas. E aí ele achou interessante o ramo de vacinas para a clínica. E aí eu estava me desligando da empresa onde eu era diretor e vi uma oportunidade e a gente acabou montando a clínica juntos no início. Isso vai fazer 10 anos. E aí a gente achou que ali, dando uma olhada na Granja Viana, a gente não enxergava uma clínica de vacinas, né? E aí o Open Mall chamou a atenção da gente, a gente foi tentar alugar lá e acabou conseguindo uma sala e começamos lá. E aí, para nossa surpresa, né, alguém ouviu a nossa ideia, porque quando nós começamos a reformar a sala, aí ficamos sabendo que no bloco A do The Square tinha uma pequena clínica também, e logo em seguida, nos passeios na hora do almoço, tomando um café, a gente se depara com uma obra que ia inaugurar uma clínica no piso térreo. Verdade. E foi aí, simultâneo, né? Simultâneo. E aí a gente ficou meio apreensivo inicialmente, mas falou, agora não tem volta, já contrato assinado, vamos tentar e, né, tem lugar para todo mundo, vamos tentar. E aí a gente reformou a sala, e aí, coincidentemente, a clínica que estava no piso térreo inaugurou primeiro que a gente ainda, porque a gente ficou dependendo de licença, que não tinha, e a gente não quis arriscar funcionar sem a licença, ficamos esperando 1 ano para abrir. Isso, começamos a fazer a obra em 2026, e a licença foi sair em julho de 2027. Então, a gente terminou a obra ali em janeiro, a clínica toda pronta, e aí começamos a funcionar em julho, que aí depois de muito ir na vigilância, pedir lá para o engenheiro fazer a vistoria para liberar a nossa licença, a gente conseguiu. Mas aí a clínica, como qualquer negócio, conseguir a confiança do cliente para levar o filho. Claro, porque já existia uma, E também ela acreditar, conhecer a clínica, então a gente ainda ficou ali uns 6 meses, um movimento muito pequeno. Mas depois foi. E agora a gente mudou lá no The Square também, né? E tá fazendo 10 anos que eu tô lá. Este meu cunhado que trouxe a ideia, ele saiu, seguiu outro rumo, né? E eu continuei insistindo com a clínica, fiquei. Inicialmente eu até brinco com a Nancy hoje, porque inicialmente eu falava, eu nem sabia que vacina tinha seringa. No início. Sim, você não era da área de saúde. A minha formação eu sou contador de formação. Olha isso. E sempre trabalhei na área contábil e financeira. Sempre, a vida inteira. Desde eu comecei a trabalhar, minha primeira promoção de trabalho, eu comecei a trabalhar com 11 anos, com 14 eu ganhei a minha primeira promoção no trabalho para ser auxiliar de contabilidade. E aí a minha vida inteira foi nessa área, até eu entrar na clínica. Que coisa, né? Então ele conhece bastante os números, né? Exatamente, o lado perfeito. De um empreendedor. Sim. Que exige demais esse lado, né? Administrativo, financeiro, contábil. Que é a base, né? Que é a base, exatamente. Se não tiver uma base concreta, o estabelecimento não vai, né? Não. E a Nancy veio quando? Quando que você chega no Gran Vacinas? A Nancy vem... Deixa eu só fazer uma introdução. Claro. A Nancy vem de um namoro já de muito tempo. Ah, é? Você já estava ali de olho nela. Já tinha chamado para conversar umas 2, 3 vezes e infelizmente não deu certo, mas a gente acabou que desde o início, mesmo não trabalhando junto, a gente sempre teve uma parceria de negócio, bom, respeitando os negócios um do outro, mesmo porque a gente vinha em outras clínicas, né, João, era clínica, e a gente não considerava isso como uma concorrência.
né? E E mesmo assim, que aliados, a gente sempre um dando suporte para o outro, dependendo da necessidade. Olha que legal, né? Esse olhar também, né? Porque um concorrente não precisa ser um inimigo. Não, de forma né? alguma. De forma alguma. De E forma veja alguma. como a vida, às vezes profissional, pode unir, inclusive. Exato. Né? Exatamente. Hoje vocês são aliados, né? Um ajuda, a Nancy provavelmente ajude demais, né? E se você tivesse olhado como uma concorrência, não quero conversar, não quero. Porque isso é muito natural acontecer, né? Que acontece muito. Que é o que mais acontece, né? E veja, né? E visto todas as adversidades que você passou e sentiu, né? Porque inicialmente não tinha nem concorrência no The Square, né? A gente realmente, eu enfrentei bastante a adversidade no negócio. E a gente fala hoje, não que a gente esteja nadando de braçada no negócio, não. Cada dia a gente planta uma semente para tentar colher um dia. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura diferente, a gente é respeitado no mercado, e aí é o que eu ia falar. A Nancy vem agora nesse momento, que acabou dando certo, que eu acho que agora quando a gente olha para o passado é isso. O não que ela me deu no passado serviu de experiência para poder continuar enxergando a profissional que ela é e o que ela fez no mercado. Que a Nancy também ela é bem respeitada no mercado, com a pessoa da Nancy, né? Independente da clínica onde ela trabalhou, que tem um nome por trás dela, mas o nome dela é bem respeitado. E isso aliado à clínica hoje, e também vale ressaltar aqui, é importante ressaltar, né? A importância da minha esposa nesse negócio, que ela trabalhou um tempo comigo, mas ela sempre esteve de fora da clínica, mas sempre me deu um suporte muito grande, e depois eu consegui convencer meu filho também de ir para a clínica. Então hoje eu acho que assim, esses 4 pilares, eu, minha esposa, o meu filho, que enxergou aquilo como negócio, a experiência da Nancy com vacinas, com as clínicas, com os fornecedores, eu acho que hoje a gente tem um time bem legal, contando com as meninas também que fazem o atendimento, as enfermeiras, auxiliares, todo o pessoal da clínica. Então a gente consegue juntar isso, e cada um com a sua experiência, cada um com a sua humildade de não saber tudo, a gente conseguiu aliar isso para levar saúde, né, para as pessoas, para elas enxergarem que a vacina ela não está aqui para curar ninguém. A vacina é uma prevenção. E aí aqueles que realmente acreditam nisso, que levam os filhos, eles sentem uma grande diferença. Então, acho que na questão da clínica, esses 10 anos, essa construção toda foi legal. Então, agora a gente começa de novo a plantar uma nova semente com esse time para oferecer para um cliente uma coisa melhor, né? Ótimo. E Nancy, conta um pouquinho da sua experiência na área. Eu já estou mais ou menos há 10 anos com vacinação, 10 anos não, 16 anos com vacinação. 16 anos. Eu comecei aqui na Granja Viana mesmo, no Gran Jardim com a doutora Lília. Doutora Lília Zabotto, que era pediatra, né? Sim. Então, ela que me deu a primeira oportunidade, que acreditou, que confiou, que deu, assim, muitos incentivos, né? Muito apoio em tudo. E aí foi exatamente isso que o João falou, a gente promove a saúde. Então, eu acho que é o lado mais bonito da enfermagem, né? A enfermagem, ela acolhe no sentido de amor, de você levar a proteção, de você levar o bem-estar das crianças, do adolescente, do adulto, do idoso, da família. E com isso eu fui buscando, eu fui me aperfeiçoando na questão de vacinas, de treinamentos, de conhecimentos fora. Desculpa te cortar, mas a sua formação é de enfermagem. É enfermagem. É de enfermagem. Ah, perfeito. E aí isso foi trazendo, né, esse gosto, esse amor por esse trabalho, e foi só somando. Em todos os lugares que eu tive oportunidade até hoje foram lugares bons, que eu tive bastante oportunidade de crescimento, tanto pessoal quanto profissional, e hoje eu acredito que o nosso time está muito forte.
Exato. É um time muito forte. O João, ele é muito conhecido na parte corporativa, né, João? Sim. Ele já está há muito tempo nessa parte. E eu, como moradora, né, da Granja também, já... Nossa, vizinha do estúdio, inclusive, né? Já soube. 24 anos aqui na Granja, os filhos se formaram, estudaram aqui na Granja. Então, assim, a gente já tem uma família aqui na Granja, né? Que a Granja é isso, ela vai se formando famílias. E o conhecimento e o amor que a gente consegue levar para todo mundo. Então, isso for agregando muitas coisas, né, Roberta? Assim, então, assim, todo lugar que eu vou, eu sinto essa energia boa, essa coisa gostosa, sabe? Bem do acolhimento, né? A Granja tem essa característica, né? Eu acho que a gente pode ter N problemas, como qualquer bairro de São Paulo, cidade. Mas a gente tem uma coisa que eu sinto também muito, porque eu tô há mais de 30 anos aqui, não só morando, mas com trabalho, que é esse acolhimento, esse pertencimento àquela comunidade. Isso, né? Isso mesmo. E a comunidade nos abraça de várias formas. E é muito interessante, né? Porque quando eu conversei com você, até a gente agendando, né? E eu explicando onde era o estúdio, de repente me veio um passado maravilhoso, porque eu morei aqui do lado da fazendinha, foi minha primeira casa, e minha filha aqui na escola da Carol, que é uma referência até hoje de amigos para minha filha, até hoje, ela tem 26 anos, e de escola. Da forma que ela foi acolhida e que ela viveu essa educação infantil. É isso. Então, a gente se sente realmente abraçada. E é um sentimento que só sabe quem vivenciou isso aqui. Exatamente. Né? Porque vocês falam, mas vocês são muito... bairristas, né? Trabalham como interioranos, mas é porque tem essa história mesmo. E tem esse perfil. E esse perfil de encontrar na frente da escola, porque hoje a Granja também ela cresceu demais. Muito. Mas no passado eram poucos condomínios que as pessoas se encontravam. Antigamente só existia o Pão de Açúcar na Não Raposo, o Seu Nicolau. E o Seu Nicolau. E o Serrano, né? Aí era sábado à tarde, já não tinha mais movimento. Você falava, meu Deus, e agora, né? Não tem mais nada pra fazer. Não tinha nada, não tinha shopping, não tinha nada. Não tinha nada disso, foi crescendo muito, realmente uma cultura... Que mudou um pouco o perfil da Granja, Mudou totalmente. Mas que também é uma evolução natural, infelizmente. Sim. É o que a gente estava falando, não tem como frear o desenvolvimento. O que a gente precisa brigar é para um desenvolvimento... positivo, e mais planejado, né? A gente não quer perder essa grande essência que é a Granja Viana. Ninguém, né? Quem optou vir para cá tem um comportamento, tem um tipo de vida, procura por um tipo de vida. Mas é isso. Agora, quem procura a Gran Vacinas, ela procura... Quais são as vacinas mais procuradas hoje? Existe? Existe. O que acontece? Infelizmente, a procura, quando a gente fala que tem uma demanda muito grande, ela está sempre associada a uma má notícia. E isso é o que a gente precisa lutar todo dia para mudar. A pessoa não precisa saber, por exemplo, que na escola da Carol, um aluno pegou meningite. Para todas as mães correrem atrás e ver a carteirinha do filho, se está em ordem, entendeu? Ela tem que fazer o contrário. Ela tem que olhar o calendário e ver, olha, meu filho não tomou a meningo, então eu vou fazer de uma forma com que ele possa tomar a vacina. Sim. E infelizmente acontece isso. Então, quer dizer, a vacinação infantil ainda é o carro-chefe da clínica, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, se a gente comparar ali de questão de quantidade de venda, as meningos... né? O carro-chefe, né? De venda assim, de vacina. Sim. E na questão do adulto, agora como o calendário também ampliou um pouco, a gente começa a perceber um pouco os adultos também, quando vão levar o filho ou não, ou passando na porta da clínica, ele entrar por curiosidade, perguntar, olha, eu estou com tantos anos, nem sei onde foi parar minha carteirinha, você acha que é indicado eu tomar algum tipo de vacina? Então existe uma conscientização disso.
mas eu ainda acho que é muito fraco a divulgação nesse sentido, né? A Sim. criança é automático. A criança nasceu, a primeira coisa Claro, que o ela pai já tem a carteirinha lá. E ela tem O pai pensa em quê? pediatra, E né? exatamente, o Ela tem pediatra. pediatra, O que neném é chorou. mensal, né? Chorou dentro da sala de parto. Ele saiu da sala de parto, tem duas coisas que ele vai fazer sem dúvida nenhuma. É o teste do pezinho Sem dúvida. e a primeira vacina BCG. BCG e Entendeu? hepatite B, né? É E isso aí aí. você já sai, a mãe já sabe dali. Então, se ela tem essa consciência, ela já vai pegar ali a carteirinha, que o próprio maternidade hoje em dia já dá Sim. com tudo ali. Sim. E ela, se ela se preocupar com isso, é outra coisa. É importante falar, eu sempre disse, tanto para o meu pessoal, eu tô lá para vender vacina. Meu negócio é vender vacina. Só que hoje o SUS também tem as vacinas, entendeu? Às vezes, por exemplo, se você leva seu filho no SUS para tomar uma vacina, uma P13 que está no SUS, eu tenho a P20. Mas a mãe que não tem condição, ela pelo menos faz essa vacina, entendeu? Sim. Tinha a HPV, né? A quadrivalente. Sim, a quadrivalente. Que agora é a O SUS, nona valente. o SUS dá de graça, entendeu? Então, por exemplo, eu não posso dar no meu filho na clínica particular. Entendi. Então, eu Mas vou só que tem um fazer. diferencial, né, João? Tem eu um digo, diferencial o de que eu quero dizer é vírus. assim, de vírus e de saúde. É claro, você não vai Sim. proteger, mas tem aquela mãe que ela não tem condição. Sem dúvida. Então, se Sem ela dúvida. tem a Mas consciência tem de aproveitar aquilo que ela tem, que o governo disponibiliza para ela vai fazer. Uhum. E às vezes eu até falo na clínica com as meninas, entendeu? Num determinado momento a gente até comenta, olha, essa vacina está disponível no SUS. E às vezes o pai diz, não, eu prefiro tomar aqui na clínica particular, Sim. para a gente é uma vantagem. Mas eu acho que é importante, né, eu vivo disso, mas o importante é conscientizar a população da importância da vacina, porque aí você escolhe. Eu tenho condições de pagar, eu pago para o meu filho. Eu não tenho, mas eu vou proteger meu filho com aquilo que eu tenho Que eu de posso. acesso. Exatamente. É. Agora, existe também muitos mitos, né? Sim. Dentro dessa área, né? Então, assim, por exemplo, eu escutei recentemente, tá? Uma amiga tomou... Agora, recentemente, a questão da vacina contra a dengue, Tá. né? Que pararam de... Suspenderam a aplicação, a aplicação, momento, né? Queria até que vocês falassem sobre isso, né? Mas assim, eu tive uma amiga, cliente, que tomou e ela se sentiu muito mal, de verdade, pós-vacina. Chama de reação pós-vacina. A reação pós-vacina, exatamente. Isso não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Não, de né? forma alguma. E que não se deve tomar. Isso, né? Esse é outro ponto super importante. Você sabe que teve os casos de vacina contra o HPV no adolescente. Muitas mães não queriam mais vacinar os adolescentes porque teria uma reação adversa que estava levando à preocupação dos pais. Que, por exemplo, chegavam até a internar por questão de desmaio, que a gente chama que é uma síncope, né? Uma síndrome de ansiedade. O que acontece? Então, assim, o adolescente, ele já é propício a ter uma síncope, assim, o adolescente quanto o homem adulto. Né? Então, é aquele medo que gera essa síncope e ele tem um desmaio. Isso pode acontecer e a gente relata isso como uma reação até comum da vacina. Tá. Por isso que a vacina ela tem que ser feita sempre, o paciente sempre sentado, bem acomodado, para que não ocorra minimizando essas possibilidades. Exatamente, essas advertências que pode ter no meio dessa aplicação. E aí, o que ocorreu? Uma campanha em escola, que foi feita em adolescente. Então, um adolescente começou a se sentir mal, o outro começou a se sentir mal. Então, consequentemente, todos ali da fila começaram a se sentir mal. E acharam que era uma reação da vacina. E no fim não era uma reação psicológica, uma síncope que a gente considera, né? E como um grupo pode influenciar, não é? Influenciou demais. Totalmente, né? A gente sabe que isso acontece. Olha que coisa. Que assim, os adolescentes não queriam mais, as mães não queriam mais vacinar esses adolescentes, e uma vacina extremamente importante, que é uma única vacina que combate o câncer. Sim. A gente tem uma vacina que combate o câncer, que é a vacina contra o HPV. Sim. Que é contra o câncer uterino. Sim, a minha filha tomou. Exatamente. É excelente. Tem que tomar. Excelente. Tem que tomar. Eu sei disso. Então, são esses mitos que acabam atrapalhando na prevenção. De vez ajudar, atrapalha muito na prevenção. Tem um outro que é pior que esse ainda, que eu já ouvi isso na clínica, de você comentar com o pai
e o pai relacionar a vacina do HPV com relação sexual. Sim. Não, minha filha é muito nova, ela não precisa tomar, até ela começar a relação, ele tem que entender que é exatamente o contrário. O contrário, claro. Quanto antes, não tem nada a ver melhor uma resposta história com a outra. imunológica você vai ter contra esse vírus, caso venha ter um contato futuro. Claro. Né? Então, assim, a vacinação ela já tem a licença a partir de 9 anos de idade. Na rede privada, a gente tem uma abertura maior, uma cobertura maior, que vai de 9 a 45 anos, tanto homens quanto mulheres. Olha, eu achei que era só para uma faixa menor. Não. Tem é bem ampla. E o que ocorre muito, Roberta, hoje? Os ginecologistas ou até os clínicos gerais, o médico que acompanha esse jovem adulto, vamos dizer assim, muitos na faixa etária dos 40, entre 40 a 50 anos, há muito divórcio, separação, né, tanto do homem quanto da mulher. E aí eles iniciam uma nova atividade sexual. E aí acabam tendo diversos outros parceiros, né? Então, a gente também tem indicação desse médico que acompanha, ele pode fazer o que a gente chama de off-label, que seria pós os 45 anos. Até 45 anos, nós temos um respaldo por bula, tá? E acima dos 45 anos, quando esse adulto, ele tem e tá nessas atividades, então o próprio médico que acompanha, ele já faz essa indicação. Entendi. Que é super importante. Né? Bom, a prevenção... É tudo. Né? Vamos... e assim, aí voltando um pouco, né? Época de Covid. Você já tinha, né? Já estava com a... Na realidade, assim, a Covid, ela apareceu ali bem no começo da clínica, né? Então, por isso, eu imagino que tenha sido bem no início. Para você, como negócio, pelo amor de Deus, que vocês me entendam, mas como negócio, não deve ter sido ruim. Não né? foi. Agora, foi uma época também de discussão da competência, né, de quanto a vacina... E eu lembro que tinha uma discussão muito grande dos tipos, da onde vinha, né? Que era que a gente eu lembro que eu tomei do Butantan, Pfizer. Da fabricante. Isso, né? da fabricante. Coisa que a gente nunca discutiu em nenhuma outro tipo de vacina. Porque estava vindo, na verdade, uma vacina nova. E assim, todas as vacinas hoje, quando ela vem, que a gente considera a fase final, que é a fase de aplicação, ela vem com estudo. No mínimo, estudo mínimo de uma vacina é de 5 até 15 anos para ela poder ser consolidada e a gente entrar na sala para aplicação. Então, ela tem um estudo por trás disso. O Covid foi um caso emergencial. Então, é assim, a gente estava no meio da guerra, né? Então, surgiu a vacina, o Butantan já veio com a vacina, e sim, esses outros laboratórios, e não tinha um estudo, porque a gente não tinha... Teve tempo, né? Exatamente, não tinha estudos científicos, o que poderia ocorrer com o indivíduo pós-vacina. Só que naquele momento, a gente também não tinha outra alternativa. Ou você tinha o Covid, ou você tomava a vacina. Então, aí veio... né? Essa questão. Essa discussão, exatamente, né? E que entrou no campo político também, que foi muito ruim. Foi muito ruim, né? Que aí dividiu muito a população, a opinião, né? Não, deixou as pessoas completamente inseguras, né? Porque a vacina a gente nunca questionou, né? Sim. Assim, você vê, uma família que tem uma criança, é o que você falou, saiu do hospital, não tem questionamento. Só não dá quem é pouco esclarecido ou que... talvez não tenha informação. Sim, questões religiosas. Exatamente, assim, por questões religiosas. Isso. Tem pessoas que não aceitam. Então, a gente não consegue entender que aquilo vai salvar a vida da pessoa, mas a pessoa não quer fazer. Então, eu acho que é uma opção. Pois é. Mas o que eu sempre disse, assim, na época da Covid ali, a gente teve muita gente que ficou assustado, né? Principalmente aquelas pessoas que tiveram algum parente, um amigo próximo, que morreu, ficou internado. A intubação, né, que foi uma coisa muito forte. A pessoa começou a mudar um pouco o entendimento esse olhar, isso, né? Esse olhar. E aí, mas sim, muita gente... Porque não só na Covid, mas todas as vacinas são assim. O fato de eu tomar a vacina, ela vai fazer o quê? Ela vai me proteger. Eu estou imune contra aquela doença? Talvez não. Só que a forma com que eu possa contrair, ela é mais simples, mais branda. Assim.
Então, quer dizer, você pelo menos tem ela essa te dá uma possibilidade. imunização maior. Essa possibilidade. É isso. E você não tem nenhuma proteção, Claro. é muito pior. Muito pior, claro. Na verdade, assim, a vacina, a gente tem que levar essa informação que nenhuma vacina ela é 100% eficaz. Eficaz em que sentido? Que você não vai ter, se você tiver o contato com um determinado vírus ou bactéria, que você não vai contrair essa doença. Você pode contrair, porém de formas brandas. O que leva à vacinação? É você não levar à internação do indivíduo. A internação, uma complicação que a gente chama de complicação secundária, que dependendo da internação e da gravidade, o paciente pode ir a óbito. Então, a prevenção vem através da vacinação. Claro. Né? Então, assim, hoje, que a gente escuta muito, né, João, nos congressos, que a gente participa bastante em congressos, aulas de vacinas, médicos, o que salva a vida hoje, depois da água potável? A vacinação. São casos concretos, né? Vamos falar assim, você pensa por exemplo, tem país que não tem nenhum caso de câncer de colo de útero. Por quê? O governo tem um programa de vacinação rígido e ele fornece isso para a população. Então, quer dizer, eles controlam isso. Então, é provado. Mas por que ninguém... é coincidência. Aquele país ninguém tem, não. É cientificamente porque toma a vacina. Claro. Existe um acompanhamento. estudo, Exato. Científico. Aí você pensa, surgiu a notícia das mortes do Covid. Todo mundo morrendo, todo mundo sendo internado. Aí qual foi o primeiro país que diminuiu isso? Israel. Lembra dessa história? Foi um dos primeiros países que começaram a vacinar. Então, aqueles que foram tomar as vacinas, aí começou a cair o índice de mortalidade ali naquele país. Então, quer dizer, se você acredita ou não, mas pelo menos você tem que pensar um pouquinho. Claro, e ver dados, né? É o que você falou, são dados estatísticos, científicos, estudos científicos. E comprovação, né? É óbvio. E uma questão, assim, na época da Covid também, você ficou sem vacina? Porque teve uma procura absurda, né? Você chegou a ter esse problema de... O que acontece? A Covid, ela nunca foi liberada para a clínica privada vender. Nunca. Então, verdade. Foi campanha pública, né? Pra verdade. você ter uma ideia, na época, eu sou associado à BCVAC. Sim. E aí a diretoria da BCVAC juntou as clínicas, inclusive a gente fez vamos chamar assim, uma vaquinha para que a diretoria da BCVAC fosse até a Índia para tentar comprar com o laboratório e tal. A gente conseguiu fazer este contato ali com os laboratórios, porém o governo não liberou. Porque o que acontece? A gente ouviu muita história sobre isso, mas as pessoas que tinham condições financeiras de comprar vacina, elas ligavam na clínica, elas queriam ser vacinadas. Deixavam uma lista, e para você ter uma ideia, eu cheguei casos de pessoas ligarem e falar, olha, eu tenho uma família com 10, 12 pessoas, se você conseguir a vacina, até R$ 1.500 eu pago a vacina, por dose. E assim, a gente explicava, mas... Não é essa a questão. Não, é que não tem, o governo não liberou. Mas você acha que vai liberar? Existe um contato, né, um lobby das clínicas particulares com o governo para tentar liberar, porque o governo também era aquela coisa, aquelas filas enormes e tal. Então, se não libera para a gente vender, a escolha de pagar ou não é sua. Claro, minimizaria, né, esse você caos. Que tem dinheiro, Sim, você sim. tem dinheiro, você tem como pagar, mas a Nancy não tinha dinheiro. Não era justo que a Nancy que não tinha dinheiro. Mas também não é justo que o governo não dá conta de atender todo mundo. Exatamente. E a Nancy e aquela pessoa que tem que condição... quer pagar. Mas aí gerou uma discussão que fugia um pouco da questão ali. E a gente sentiu muito. Então, vamos supor, por exemplo, no meu caso, o que eu fiz? Eu não podia vender a vacina, eu comecei a vender o teste. Fazer o teste. Verdade. Entendeu? Verdade. Porque aí a pessoa... pelo menos... controle. Lembra que houve uma procura muito grande quando surgiu a questão do Covid?
tivemos um boom em todas as clínicas, um aumento muito expressivo nas clínicas das vendas de vacinas de gripe e de pneumonia. Sim, porque isso foi uma loucura. Foi uma sequência, né? Isso, que poderia agravar, que todo mundo também não sabia exatamente o que era o Covid. E aí também as indústrias, os laboratórios também não deram conta de nos abastecer. Foi uma loucura. E você vê o que é uma pandemia, né? Não, mas foi o que eu falei no começo da nossa conversa. Infelizmente, quando você tem uma notícia, é uma coisa fora da curva. Fora da curva. A vacina da gripe, por exemplo, a gente fala, né, hoje, é um carro-chefe ali pra gente fazer, inclusive, vacinação corporativa, que a gripe você tem ali de março até junho, a campanha é muito, um pico da campanha. E aí passou disso, se você fez um estoque, se você não vendeu, você vai perder a vacina. Ela vai vencer em 31 de dezembro do ano, você fica com ela na geladeira. Mas tem coisas que a gente não sabe explicar. Por exemplo, teve um ano que eu tinha 2.000 doses na geladeira, no dia 10 de dezembro. Reúno lá a minha equipe e falo, olha, em dezembro, final de dezembro, precisamos descartar uma geladeira inteira de vacinas. Olha que judiação. E aí, dia 10 mais ou menos. Quando foi dia 15, eu conversei com a esposa, eu ia viajar no dia 20, dia 18, dia 20, chamei as meninas de novo, ó, não esqueçam de jogar, é para jogar tudo fora, porque dia 1º não podemos Já não pode mais usar. Nessa minha conversa entre o dia 10 e dia 15 com as meninas ali, começou a ter uma procura de vacina da gripe em dezembro, no calor. Aí eu não sei se vocês lembram que no Rio de Janeiro teve uns casos de internação com gripe em dezembro, assim, uma coisa assustadora. Não lembro. Internação e tal. A notícia saiu na mídia. Na mídia todo dia. Hoje internou 10, aí na notícia de amanhã 20, 30, daqui a pouco não tinha mais leito no Rio de Janeiro. E aí refletiu em São Paulo. Quando foi dia 23, antes do Natal, as meninas me ligaram, eu já tinha ido viajar, e fala, João, você tem mais vacina da gripe para comprar? Acabou. Não tem mais. Claro, não é uma época. Eu falei, mas por quê? Ela falou, vendeu todas as doses. Com a vacina que ia vencer. Que iria vencer. Bom, menos ruim, né? Sim, mas o que eu digo é por isso. Às vezes é a notícia. A notícia, claro. E aí a gente vê, né? A importância também da mídia. Eu me coloco nesse lugar na época da pandemia. Como era importante a gente ter informações fidedignas. Sim. Porque nessa época, teve muita informação fake, né? Então, a gente via isso o tempo inteiro, principalmente nas redes sociais. Então, a mídia ela tem um papel fundamental nessa questão, né? De alertar a população com informações exatas, né, informações precisas, né? E com os dados científicos, isso. Né? Então, isso é muito importante a gente elucidar, porque foi uma época que muita gente ficou na dúvida, não sabia se tomava. Desorientado. Né? E essa questão dos fabricantes, eu lembro até hoje. Sim. Imagina, eu chegava em casa, qual que você tomou? Se foi Pfizer, porque se for a Pfizer, eu acho que não é... Exatamente, a AstraZeneca eu acho que é melhor. Então, eu acho que é o que tá melhor no momento. Isso, e aí eu falava, eu não sei, eu acho que foi a AstraZeneca. E aí ficou aquela coisa. Agora, vocês sentem também que o comportamento mudou a partir dali com relação às vacinas? Mudou. Sim, mudou bastante. Logo depois ali da pandemia, a procura da vacina, né? Deu uma caída boa, e mesmo quem procurava a vacina antes de vacinar o filho ou a própria pessoa, ela perguntava muito mais sobre a vacina, sobre o fabricante, faziam questão de pegar a bula, porque, por exemplo, na clínica, quando as meninas aplicam a vacina, sempre perguntam para a mãe, quer levar a caixinha e a bula? Hoje em dia nem tanto, mas naquela época as pessoas faziam questão de levar a caixinha. Sim. E a bula para se certificar de que era de uma boa fabricante, exatamente, claro. Um médico, entendeu? Para levar para o médico também, falar, meu filho tomou, foi essa daqui e tal, entendeu? Aí se confundiu um pouco os assuntos, né? Sim. Mas aí deu uma queda. Agora a gente enxerga que o negócio já deu uma retomada, um esclarecimento. Eu sempre digo o seguinte, no começo você me perguntou da minha formação, e eu falei para você que eu sou contador.
Depois de um tempo na clínica, eu fui fazer outra faculdade. Eu me formei em biomedicina com especialização em imunologia. Porque eu sempre disse o seguinte, eu acho assim, para você discutir com alguém, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Eu vou respeitar a sua opinião sempre, sempre. Porém, para a gente poder começar uma discussão, eu preciso entender. Se eu quiser falar com a Nancy, que trabalha comigo no comercial, é claro, o conhecimento dela pode ser muito maior que o meu. Mas eu não sou um leigo. Então, se eu levar uma dúvida para a Nancy, eu tenho certeza que a Nancy, se ela souber, ela me responde de bate-pronto. Se ela não souber, ela vai procurar. Vai pesquisar. E vai voltar comigo. Com uma informação Exatamente. exata. Precisa, é o que você falou. E aí, quando ela volta com a claro. informação, a gente começa a ter um diálogo de um nível legal. Porque eu estou falando uma coisa que ela não está olhando para mim, esse cara está falando um monte de bobagem. Então, quando eu vou procurar a faculdade, que eu vou, né, ver, fazer a faculdade e tal, era justamente por isso. Porque quando a mãe chega lá na clínica, para mim, as meninas que estão na sala de vacina, elas são o máximo ali de autoridade dentro da sala. Elas estão ali, elas estudaram para isso, elas trabalham comigo. São capacitadas, né? Porque tem uma diferença, né, para a sala de vacina. Sim. Você tem que se capacitar. Você tem que ter o conhecimento, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber dialogar, você tem que ter uma resposta para a mãe, para o pai. De repente, uma mãe que é o primeiro filho, né, a primeira vacina que está saindo de casa. Isso. E você vai falar, como que eu vou fazer? Será que esse lugar está certo? Será que essa pessoa sabe né? o que ela está fazendo? Se o lugar é seguro, qual é o tipo de vacina? Para que tipo de bactérias? Ou para que tipo de vírus que está combatendo? Então, elas precisam estar sempre muito bem informadas. Eu acho que é importante, entendeu? Então, quando você fala, muita gente desacreditou e tal, até hoje, é claro, de uma forma muito educada, mas se a pessoa quer discutir alguma coisa comigo de vacina, eu vou ouvir. Porém, eu preciso saber, essa pessoa está falando baseado em quê? Eu ouvi dizer, não adianta. Porque aquele cientista, por exemplo, o pessoal do Butantan, que desenvolveu a vacina aqui no Brasil, hoje é referência mundial. Sim. Pelo tempo que eles levaram para fazer, me fugiu o nome dela agora, mas a doutora lá responsável por isso, ela foi referenciada no mundo inteiro. Eu também não sei. Rosana Richman, não? Eu não lembro. Não sei, mas eu sei que ela é isso Sabe, mesmo. Ela apareceu bastante ali na televisão e o mundo inteiro falou, porque ela foi ali, impressionante. E foi preciso. Foi certeiro, né? E aí é o que eu digo, né? Qual foi o milagre? Vamos acreditar em milagre. Morria 100 pessoas por dia, 15 dias depois, um mês depois da vacinação, começou a cair. Caiu. Exatamente. Foi coincidência? Exatamente, é uma coincidência. Exatamente. Então, né, são dados. Exatamente. Cientificamente, a pessoa estudou, às vezes a pessoa está lá a vida inteira estudando, né? Acerto e erro, para conseguir fazer alguma coisa. Claro. E eu não me sinto capaz de sentar numa mesa com esta pessoa e discutir. Sim. Né? Não, e é o que você falou, né? Eu sou publicitária, mas eu trabalhei sempre na área comercial também. Tá. E uma coisa para mim é muito clara. A gente só vende aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente entende. Domina. Exatamente. Você não vai vender... O principal é acreditar naquilo que você Exatamente. Tá fazendo. Mas você tem que dominar. É o que eu entendo perfeitamente. Você entrou num mundo também que é uma área que não dá para errar. Não pode né? errar. Você concorda? Não é qualquer... Errar. Não é uma área que você fala, ai, desculpa. O bolo não deu certo, apliquei uma dose a mais, olha, mas tá tudo bem. Você vai ficar hospitalizado, vai pra UTI, mas tá tudo certo. Não é assim que funciona, entendeu? É um compromisso, é uma área muito séria. É o caso da médica, agora que a enfermeira aplicou a insulina, né? Com dose errada. Exatamente. Porque a médica, ela prescreveu. A enfermeira tinha conhecimento, mas não se sentiu talvez confortável de discutir com a médica que não podia fazer aquilo. E aí ela acabou fazendo e a criança acabou morrendo. Então, quer dizer, se você está inserido naquele mundo, é que nem eu digo lá para as meninas. Eu, com todo o meu conhecimento, eu jamais vou entrar na sala, se a enfermeira disser, eu não vou aplicar essa vacina, pelo motivo que ela está, eu jamais vou falar para ela, você tem que aplicar ou então eu vou te mandar embora, por exemplo. Porque é o que a Nancy falou,
daquela porta para dentro, ela é autoridade. Mas é óbvio. Eu posso até falar para a mãe, olha, eu vou verificar, vamos falar com a nossa RT, a responsável técnica, médica, vamos falar com o laboratório, eu vou me informar com essa informação que a profissional está me trazendo e a gente volta com a senhora. Mas passar por cima da enfermeira eu não vou passar. Então é o que você falou, o negócio você tem que estar com as pessoas ali uma equipe muito bem estruturada, treinada, é o que você falou. E assim, e vocês também muito atualizados com todas as informações sobre as vacinas, porque é o que você disse, às vezes tem uma pandemia, hoje está tendo alguma nas escolas, ou isso, assim, que a gente, por exemplo, estou muito longe desse universo. Tá, de escola. De escola, minha filha já se formou. Existe hoje, assim... Eu vou até te falar, a gente estava ali na sala conversando ali com o pessoal da academia, e aí a gente estava comentando disso, eu até falei com a Nancy, porque hoje na clínica a gente tem sentido uma movimentação grande com o sentido da herpes. Vacina contra o herpes zoster. Sim, que é a partir dos 50, né? A partir dos 50. Ela tem uma licença a partir dos 50, mas se o paciente já teve herpes zoster nessa janela de 18 a 49 anos, ela pode se vacinar. Ela é licenciada por bula, tá? Então pode sim ser vacinado. Porém, o que a gente pede? Por um respaldo, um pedido médico. Então, ela passou pelo médico, o médico avaliou, realmente é uma herpes zoster. Vai passar aquele período do tratamento, e aí sim a indicação dessa vacinação, que são esquemas de 2 doses, no intervalo na idade de 18 até 49 anos. A partir dos 50 anos, ela já entra no calendário do adulto, então já faz parte do calendário. Entendi. Então, esse paciente, esse indivíduo dos 50 anos, ele não precisa de um pedido médico, ele precisa apenas de uma orientação. Então, quando ele recorre à clínica por alguma vacina, né, por um exemplo, a vacina da gripe, que a gente que é a mais procurada, deve ser, né? É a mais procurada, né? Nesse momento, principalmente, né? Isso, no período do inverno, o porquê que se vacina um pouco antes. E ali, as meninas já sendo capacitadas, elas já têm a orientação, né, de dialogar. Orientar. Isso, dialogar com esse paciente. Olha, eu estou vendo aqui, a senhora está com 52 anos, já tomou vacina contra o herpes zoster? Indicar uma vacina de Prevenar. Então, assim, hoje, o calendário adulto, ele tá muito amplo, ele tá rico. Então, a gente tem muitas vacinas para esse indivíduo. Para esse tipo. Então, hoje, assim, eu tô supondo, né? Mas o público maior de vocês deve ser infantil e o que a gente tá ali... Os 50 a mais, 50 a mais. A gente tá tentando aumentar essa procura dos 50 a mais. 50 a mais. Porque realmente... E essa questão da longevidade, né? Também mudou muito a concepção, né? Desse adulto, né? Exatamente. A gente mudou muito. Da vacina da herpes, né? Da herpes. Que uma situação difícil para a pessoa, se você contrai a doença, você tem um sofrimento muito grande. Eu tive na minha família. E aí depois que você se recupera, você tem que esperar 6 meses para tomar a vacina. E tem sequelas, né? Exatamente. E risco de ela voltar antes dos 6 meses. Aí você tem que esperar mais. Você mais sabe que o meu cunhado, 56 anos ele teve. Super novo. E afetou, ele tem dores de cabeça até hoje. Pegou a parte neurológica. Exatamente. E ele ficou na UTI, foi super sério. É sério. Então, veja, né? É complicado. É muito complicado. Mas o que eu acho também, agora não, mas mais recente, e depois, claro, que você tem um caso na família, você fica mais atenta às informações. Exatamente. Né? Mas assim, eu acho que eram informações pouco divulgadas, é o que vocês falaram. Sim. Eu acho que tem que ter uma forma de apresentar isso e chegar isso para as pessoas. Olha, porque hoje, eles estão trabalhando muito com a mídia, a gente fala muito pelo próprio laboratório, usam muito com a mídia. E hoje, Roberta, assim, há pouco tempo, acho que tem dias, que foi determinado que os médicos cardiologistas e clínicos gerais, ele começa a prescrever essa vacinação para os seus pacientes. Perfeito. Por quê? Por causa do risco que ocorre cardiovascular. Existe muito risco. Eu li isso.
muito risco, né? Então, muita complicação do paciente, do indivíduo, que ele acaba contraindo essas doenças que podem ser sido preveníveis através da vacinação. Então, hoje já entra como um critério obrigatório o médico acompanhar esses adultos também. Olha, então, agora eu acredito que vai aumentar essa demanda. Eu também acho. E esse conhecimento, porque as vacinas ficou meio que rotulada a vacina da criança, né? Quem se vacina é criança. O adolescente esquece, o adolescente não vai. Não vai. E também tem vacinas importantíssimas para esse adolescente, que a gente fala muito de meningite na criança, mas quem carrega a bactéria, porque a bactéria do pneumococo e da meningococo é o adolescente. Foi feito um teste, isso já tem um tempo, mais ou menos, se eu não me engano, em 2018, 2019, que é do laboratório GSK, a vacina que é a Meningo B, que é o único laboratório que fornece hoje a vacina. Foi feito um estudo que passando aquele suave, o cotonete. O cotonete, né? que é aquele igual do teste da Covid, que é o terror, na narina, né? Exato. Ai, meu Deus, E aí foi feito em diversos adolescentes a coletar material. Sim. E aí foi diagnosticado a quantidade dessas bactérias alojadas na orofaringe, e aí é onde ele há a transmissão. Então, ele é um adolescente saudável. Ele é saudável. Só que ele tem um contato com a avó, que já não é tão saudável. Às vezes com uma criança, um irmão mais novo. Exato. Uma mãe, que às vezes tem algum problema. E aí ele acaba transmitindo, ele acaba sendo transmissor. E aí o que ocorre? O adolescente não faz a vacina, porque ficou naquele mito de quem se vacinava antigamente, que hoje a gente já tá mudando, né? Essa concepção, exatamente, que o adolescente precisa se vacinar e o adulto jovem também precisa se vacinado. E a gente consegue, por exemplo, uma criança que não foi... Eu acho que vocês não lidam com esse tipo de público, porque eu acho que vocês lidam com um público mais esclarecido, com um poder aquisitivo melhor, me parece, né? Quem vai numa clínica... Eu até digo para você que de quando a gente começou a clínica hoje, eu já vejo uma diferença daquela pessoa que não tem um poder aquisitivo tão bom. Mas ele busca, né? Ele busca. Ele busca fazer o do filho. Entendi, porque ele quer se assegurar de que é uma boa vacina, um bom laboratório. Ele faz um determinado sacrifício. Sim. Se ele não consegue, por exemplo, fazer um pacote, a criança tem lá 3 meses, tem que tomar 3 vacinas, ele conversa, ele tenta um parcelamento. Se o parcelamento não fica bom para ele conversa com a enfermeira para falar... Como que eu posso fazer? Qual que é mais importante eu fazer agora? E voltar daqui um mês para fazer a outra, ou daqui um mês, daqui 15 dias. Daqui 15 dias eu tenho esse fôlego, mas eu quero fazer no meu filho. Então, mudou bastante. Tá. E também tem quem tem o poder já tem também uma situação de falar assim, olha... Eu trouxe a família inteira. Tem prioridade, exclusividade, né? Eu tenho o bebê que precisa das primeiras vacinas, mas eu tenho a minha mãe que está com 80, o que ela poderia tomar? Se tem alguma forma da gente ver o que seria mais indicado para ela, por exemplo, a gripe. A pessoa tem uma idade um pouco mais avançada, ela já vai tomar uma vacina que é a Influelda, que é a high dose, que a gente fala, é uma vacina mais completa, mais direcionada para idosos, entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas que têm poder, ela já pergunta, ela vai com a família inteira, é o passeio da família. Entendeu? Aí faz as vacinas. É o presente que ele dá já para a família para não ter problema, né? E o que eu observei também bastante, assim, já há alguns anos, na questão da pediatria, as pessoas que são mais simples nesse caso, né, que tem um poder aquisitivo um pouco menor, vamos dizer assim, eles fazem as vacinas que a rede pública fornece e as vacinas que não fornecem, eles vêm nos procurar. Sim, claro. Aí eles vêm nos procurar. Essas eu não tenho dúvida. Porque assim, agora entrando até no SUS, né, eu acho que a gente tem grandes problemas, claro, mas o SUS ainda é uma referência. Sim. Né? E a parte de vacinação, eu não sei, eu tive a chance, felizmente, de ter sempre a possibilidade de levar minha filha em clínica particular, né, quando pequena. Mas eu
já tive experiência de levá-la, a própria Covid, né? Sim, não, ela é muito então, boa. assim, eu vejo que, assim, essas pessoas que não têm essa possibilidade de uma clínica particular, elas também estão assistidas Sim, ali muito com bem o básico, assistidas, né? Muito bem assistidas. Com o básico Existe agora. a escolha, né? Exatamente. Eu vou te falar o seguinte, por exemplo, a vacina da dengue, com todo o auge que deu a dengue, o governo disponibilizou a vacina no SUS, a rede privada teve falta da vacina. A mesma vacina, lembrando que E é a aí, mesma vacina. A mesma vacina. E a Takeda, que é o laboratório, não podia vender para mim a vacina. Igual a Covid, então. Igualzinho. Ela podia vender, só que aconteceu. Como o governo disponibilizou o público de graça, o governo tem a prioridade de comprar. O governo pode fazer isso por decreto, por exemplo. Entendi. Uma questão de saúde pública, todas as vacinas do laboratório Takeda serão direcionadas para a rede pública. Para a rede pública, numa faixa etária. E aí, se sobrar, vai ele poderia vender para a gente. Entendi. Era isso que aconteceu. Tá. Então, a clínica privada não tinha. E aí, o que aconteceu? O povo também não procurou a vacina no posto. É verdade. Por causa da faixa etária, né, João? Era uma faixa etária muito restrita. Abriu também, né? Mas assim, de início... Qual era a faixa etária? De 10 a 14 anos. Depois ela abriu, mas ela abriu num prazo muito curto. Porque e aí a vacina, eu falar, por exemplo, eu tive amigas que não eram dessa idade. Vencia em agosto. Exatamente. E aí a vacina foi jogada fora. Então, o que eles começaram a fazer? Viram que iam perder a vacina pela validade, né? E aí eles começaram a abrir para outras faixas etárias. E as pessoas falavam, eu não vou, a vacina já tá vencendo, a vacina vai vencer, então eu não quero. Vai vencer, eu não vou. E aí, na rede privada, a gente tem uma oportunidade de trabalhar com essa vacina, desse mesmo laboratório, temos, de 4 a 60 anos de idade. Entendi. Olha que janela expressiva, Nossa, né? muito, então, assim, você consegue... atender imunizar praticamente uma família inteira. Claro, né? claro. E aí no SUS não teve essa oportunidade, essa faixa etária não se vacinam, não procura vacinação e perderam muitas doses. E aí tiraram, né, essa vacina também, não foi isso? Não, a vacina que saiu do... retiraram do mercado. A única que tinha no serviço público isso. É essa do Butantan. A que a gente trabalha é da Takeda, que é um laboratório japonês. Tá. Então são diferentes. São diferentes. A que retiraram é do Instituto Butantan. É do Instituto Butantan. E é interessante, né? Porque é uma referência. Uma referência, é uma né? Referência. Eu continuo afirmando o seguinte. Você acha que foi algo político ou não? Não, eu acho que é muito prematuro para a gente associar os casos somente à vacina. Tá. Né? Por então, isso que o foi governo... feito esse entendi. Esse break, eu vi o PN faz ali a retirada, mas na realidade ela está estudando ainda os dados, né? O que aconteceu de fato, né? Porque porque foi estranho, né? E aí você vê o quanto a farmacovigilância do nosso país, ele é eficaz. Pois é. Você entendeu? Muito rápido. Não, assim, eu muito vi, rápido, muito uma rápido. resposta foi muito rápida e segura. Vamos segurar, vamos analisar e depois retorna essa vacinação. Eu acho que tá super certo. Eu acho também. E não é só no governo. Exatamente. Porque, olha, se você for na clínica e tomar uma vacina e tiver uma reação adversa, diferente de tudo que eu já vi ou escutei, eu participei de congresso, e você me relata na clínica, você ligando, manda uma foto, vai mandar... Na mesma hora, a gente tem um 0800, um canal direto com o laboratório, que a gente relata isso. Que é na farmacovigilância, né? E do próprio laboratório. O laboratório te retorna, o governo, a vigilância vai receber a notificação, mas a gente notifica o laboratório. Sim. É muito rápido o retorno do laboratório para entender este caso. Você relata, manda as fotos e tudo mais. Se essa questão... tiver alguma outra complicação, o laboratório coloca uma equipe inteira de médicos à disposição. Com esse cliente. Sim, um departamento jurídico também
porque se tiver qualquer complicação, ele dá todo um suporte. Então, assim, não é uma coisa, quando você diz assim, eu preciso relatar que eu tive uma reação adversa. Não é uma coisa aleatória. É importante pra gente. É importante pra gente saber. Porque Por isso que a gente sempre busca querer saber como o paciente passou pós-vacinação. Vocês têm esse... Nós temos esse canal. Esse canal. Sim. Tá. Que é disso uma importância, porque eu preciso saber isso é muito como bom. que você passou nas suas próximas 48 horas, 72 horas da Exatamente. vacinação. E vocês já tiveram algum caso, assim, extremo? Olha, eu tive na clínica nesses 10 anos, eu vou dizer para você o seguinte, em 3 casos, vamos chamar, que me chamaram a atenção, Tá. mas graças a Deus depois eu acabei descobrindo que não tinha nada a ver com a vacina. Eu tive um caso que a gente foi fazer uma campanha corporativa num consultório, em parceria com o médico. A cliente entrou para tomar a vacina da gripe, que é uma vacina super tranquila. Ela sai do consultório, chega em casa e vai correndo pro hospital. Ela entra no Sírio-Libanês numa situação de extrema urgência. Nossa. E aí o marido Associou a vacina. associou a vacina, entrou em contato com a gente, falou, olha, minha esposa está internada, praticamente indo para UTI, porque ela tomou a vacina tal da gripe, aquela confusão, eu tentando entender, porque eu nunca tinha visto. Claro. Mas aí, para nossa sorte, vamos chamar assim, o médico do Sírio pegou e falou, na que não hora, tinha nada a ver. conversou com o marido, o que aconteceu para ela chegar aqui desse... ela tomou a vacina da gripe, o médico falou, não, calma aí, a vacina da gripe isolada não daria não deu esse efeito. Aí quando foi analisar, um dia antes ali, ela tinha tomado umas enzimas de tratamento, esses estéticos, essas coisas. E aí a enzima que deu a reação nela por conta da vacina. Entendi, ela tinha aí outros... teve um efeito cruzado, né? Entendi, claro. Mas aí é o que eu falei, Que o laboratório perigo. de imediato entrou em contato comigo, porque eu mandei o e-mail, ela entrou em contato. O médico do Sírio pegou e falou com este médico, falou, você precisa trazer o histórico dessa sua paciente inteiro aqui. E aí o médico foi lá, conversou com o marido, se desculpou e tal, porque não tinha falado num primeiro momento, aí o marido falou, pô, mas a minha esposa podia ter morrido, inclusive, Sim. porque você falou que ela tomou a vacina da gripe só, e foi isso mesmo, o pessoal da clínica me confirmou. Eu não sabia desses outros medicamentos. Que loucura, esse foi um caso. né? Então você tem que tomar bastante cuidado. E o outro foi uma senhora que tomou a vacina, a mesma coisa. Acho que ela tomou herpes, inclusive, E aí ela me liga e ela fala, João, eu tô com o rosto totalmente inchado de um lado. Eu falei, mas como assim? A senhora tomou a vacina e tá com o rosto inchado? Tá queimando, não sei o quê, e essa vacina dizem que quem pega herpes fica queimando, não sei o quê e tal. Eu falei, não, calma, vamos entender, porque eu acho até que porque a senhora tomou essa vacina ontem, a senhora acorda hoje desse jeito, o tempo é muito pequeno, vamos conversar um pouquinho, batendo um papo. Eu falei, a senhora não fez nenhuma outra coisa? Ela falou, não fiz nada, só fui tomar a vacina na sua clínica, não sei o quê. Eu falei, e mais nada? Ela falou, não, só isso, e fui no dentista. Aí eu falei, a senhora foi no dentista? Aí o que a senhora vai fazer? Não, que eu tô com um problema num dente, um canal, não sei o quê. A senhora já conversou com o dentista? Porque o canal, anestesia, o rosto, né? inchado, claro. Né? Onde aqui mais perto, como se fosse quase que uma cachumba. Eu falei, olha, a senhora me desculpa, mas eu posso estar bem enganado, vamos acompanhar o caso da senhora. Retorna com o dentista e faz o seguinte, a senhora pede, por favor, se ele autoriza, dá o telefone, que eu vou entrar em contato. E aí, por quê? Eu preciso entrar em contato com ele, porque se ele está fazendo o tratamento, eu preciso entender e eu vou relatar ao laboratório que a senhora está dizendo que a reação é da vacina. E o laboratório vai investigar. Então, vai chegar no dentista. Aí o dentista pegou e falou assim, não, realmente, ela pode estar com essa questão do inchaço, porque o dente, que não sei o quê. Quer dizer, sempre tem uma correlação com algo que esse paciente fez. Foi só esse caso. E sempre tem um caso... ele vai colocar em evidência a última coisa que ele fez. Claro. Né? Então, assim, de repente, um exemplo que pode acontecer muito, que a gente sempre conversa muito em sala de vacina, criança, vai lá tomar a vacina. Eu ia falar agora. Se a mãe não estiver presente, o responsável não estiver presente, passar as informações corretas, às vezes ela não vai escutar, a criança chorou, fez birra, né? A mãe fica nervosa naquela situação. Então, assim, a gente tem
escreve, vai mandar via WhatsApp, vai mandar uma mensagem, vai relatar as possíveis reações pra gente poder acompanhar, porque às vezes não é da vacina. Não é dali, mas ali foi a última vez que ela esteve. Então aí a criança de repente desencadeou um vômito, né? Claro. Um efeito gastrointestinal. O outro caso foi de um bebê. Foi bebê criança, também. Uma criança, mas aí esse caso foi assim, uma mãe, acho que ela até aqui da Granja, de um condomínio. Aí a gente achou até interessante, porque ela reuniu, acho que a irmã, um parente, e as crianças tinham mais ou menos a mesma idade, e tinha gêmeos. E aí era para tomar a vacina da meningite. Aí todas tomaram a mesma vacina. E um dos gêmeos apresentou uma vermelhidão diferente no braço, um inchaço. A mãe ligou desesperada. Aí, poxa vida, mas tem certeza, não sei o quê? Não, minto, não foi nem no braço, foi na perninha. Sim. E aí ela mandou uma foto. Aí eu peguei e falei para ela, mas engraçado, porque nesse dia chamou a atenção da gente, porque a senhora reuniu outras crianças para tomar a mesma vacina. E o irmão, o gêmeo, teve algum... Não, ele tá na piscina. Aí eu falei, nossa, mas fui conversar com a enfermeira. Aí a enfermeira falou assim para mim, João, eu vou te falar uma coisa, as crianças estavam lá, parecia uma festa, tinha uma mesa de doce, um monte de coisa, as crianças, piscina, doce, não sei o quê. Em um determinado momento, uma das crianças veio reclamar que a abelha tinha picado ela. Você vê? E aí eu peguei e falei para a mãe, eu falei, olha, a senhora se importa de mandar uma foto da outra criança, que era o gêmeo, para me dar uma olhada? Por quê? A vermelhidão e a picada não estava no lugar onde a enfermeira aplicaria a vacina. Aplicaria a Porque vacina. a gente relata tudo isso. Vocês tem tudo isso detalhado na ficha. Você tem que relatar. Se foi o lugar, no braço direito, entendeu? se é esquerdo, se é deltoide, se é vasculateral, se é uma vacina oral, se é uma vacina subcutânea. Tudo isso é relatado. Isso a gente encaminha para o governo. Entendeu? Então, por exemplo, se você chegar lá e falar para mim, João, eu tomei a vacina da dengue, olha a reação que me deu aqui. Ou a enfermeira aplicou errado, ou não é da vacina. Porque a vacina é aplicada aqui. Vocês têm que ter todos esses subsídios para não ter nenhuma complicação futura, né? Exatamente. Eu imagino, é isso que eu falei. E por isso que é importante o pós. O conhecimento também. Não, e por isso que é importante uma clínica de referência, com profissionais treinados, certificados. Só para a gente concluir, vou te dar mais um detalhe, por exemplo. A vacina da dengue, quando você toma, ela, às vezes ali em 15 dias, ela pode te dar uma reação. Porém, quando você toma essa vacina, geralmente as meninas já te falam, isso está em bula. Ela pode te dar uma reação que é o que você vai parecer muito que você pegou a dengue. O mesmo efeito. É um quadro. Eu escutei um quadro. Muito parecido. Entendeu? Sim. Mas isso já está previsto ali no estudo. Isso já está em bula. Já está em bula. Eu vi muito, porque eu fiquei na dúvida. Eu vou ser bem honesta. Eu sou muito patife, assim. Mas eu não sou imprudente. Eu não sou imprudente. Eu tomo vacina e tudo mais. Mas eu fiquei, de fato, na dúvida. Mas toma. Pela reação. Mas é importante. Sabe? Com medo da reação. Pelo meu trabalho mesmo, né? Exigência do dia a dia. Mas eu sou aquela que indica Mas aí é que não eu ia falar para você. Entra nós 3 na sala de aplicação. Eu tomo dengue, você e ela. 2 não tem, 1 tem. Exatamente, as reações são diferentes, então né? Não dá O corpo da gente é diferente. A própria Covid foi assim, né? Isso. Eu lembro que eu saí com o braço um pouco dolorido, eu não sei quem passou mal, porque era, né? A família do meu marido passando mal e me dando aquele medo, e eu falava, meu Deus, será? E fui, claro. Será que eu vou? Será que eu não, vou? Eu nem fiquei na dúvida, eu vou ser bem honesta, não tive dúvida nenhuma. Mas eu não tive reação nenhuma. Olha aí, que legal. Nenhuma. Então, assim, isso eu sei, que vai muito, né? E se vocês tivessem... A gente está terminando aqui o nosso podcast. Mas, assim, tá muito aberto, se vocês quiserem abordar. Mas tem alguma campanha agora acontecendo? Olha, nós temos sim, que agora no período de inverno... Só, antes da Nancy começar, deixa eu só te falar um negócio. Campanha lá na clínica, agora depois que a Nancy foi, é tudo com ela. Toda hora. Toda hora ela quer fazer uma campanha. Então isso é bom saber. Não, e mas é importante. Mas o bom é que ela faz a campanha, ela pensa do lado comercial
mas ela também pensa na saúde das pessoas. Então ela Atenta. montou um calendário do ano Claro. para que, né, aqueles casos situacionais, aquelas coisas. Não, que e tá as passando épocas, batido, né? Porque são épocas específicas, né? Exatamente. A gente fez a primeira, foi as de meningo, que a gente fez logo que você começou com a gente lá. Foi meningite. Então, agora imagino que seja da gripe. Então, na verdade, a gripe já foi o período. Já foi, né? Foi o período. Tá. Assim, temos a vacina, Tá. temos a vacina disponível para quem ainda não se vacinou, vá, se vacinem, porque é super importante. Tá. O que é muito importante, que tá assim, subiu muito os vírus agora nesse período de inverno, que é o vírus, o VSR. Você já ouviu falar desse vírus? Não. É o vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite. Você vai lembrar, bronquiolite em criança. Sim, a minha filha teve. Pois é. Hoje, sabe o que eles estão acometendo esse vírus? Os adultos. Olha. Adultos e idosos. Então, entrou no calendário vacinal. Tá. Tem que se vacinar. É uma vacina de dose única, mas ela é, assim, extremamente importante. Porque quem já teve, ou já teve alguém, conhece alguém que teve bronquiolite, sabe o quanto é difícil. E é uma vacina que complica, interna e leva o óbito. E hoje a gente tem um aumento dos adultos, assim, absurdo. Principalmente o adulto que tem alguma comorbidade. Seja ela uma pressão alta, é uma comorbidade, diabetes, né? Então, assim, tem que se vacinar. E aí, a partir de que idade essa vacina? Olha, a vacina, ela iniciou a partir dos 50 anos. Hoje nós temos um laboratório que foi liberada a vacinação a partir de 18 anos. Perfeito. Então, assim, o adolescente ou o adulto que tem alguma complicação respiratória, seja ela uma sinusite crônica, rinite, uma bronquite, asma, já tem super indicação para que faça essa vacinação. Que faça essa vacina. E outra coisa que é super importante, aí você não pode deixar de falar. Claro, fala o que você quiser. Que é a Pneumovinte. A Prevenar 20, ela chegou com tudo, é uma vacina também de dose única, tanto para o adulto, quanto para o adolescente, quanto para a criança. Então, ela já entra na primovacinação. A primovacinação, ela inicia a partir de 2 meses de vida e vai todas as faixas etárias. E olha que legal, entrou essa vacina no SUS. Ela está entrando no SUS agora, para crianças menores de 5 anos, ela faz parte do calendário do SUS. Então, a criança que já iniciou, tanto conosco ou no SUS, eu acho que, assim, é válido, super importante, é a mesma vacina que nós temos na rede privada, tem que se vacinar. E aquelas pessoas que não vão ser contempladas nessa faixa etária, procure uma rede particular. Sim. Faça essa vacina, é de dose única. Tá. Vale para a vida toda. E uma pergunta que eu não fiz, só pra gente finalizar, por exemplo, se uma família chega com uma carteira de vacinação de uma criança que esteja faltando uma ou outra vacina, é possível se fazer depois, atualizar essa? Sim, sempre é possível. Sempre é possível. Sempre é possível atualizar. E um exemplo também que todo fica na dúvida de muitas mães, iniciou uma vacinação. Um exemplo, uma meningite B. Então foi em um determinado momento, fez a primeira vacinação, a segunda dose não conseguiu por N motivos. E como eu não consegui naquela faixa etária, entende-se que perdeu aquele esquema vacinal. Nenhuma vacina é perdida. A própria herpes também? A própria herpes. O que acontece? A gente tem um esquema, né, de vacinação. Quando ela tem uma vacina que ela são um esquema de 2 ou 3 doses, a gente tem um período para ser respeitado. Sim. Então, a gente tem um período mínimo, geralmente, da herpes zoster de 60 dias. Por que 60 dias, não antes? Porque é uma resposta imunológica, onde a gente vai ter uma resposta imunológica. Então, a gente precisa fazer essa segunda dose. Quando não consegue ser feita essa segunda dose nos 60 dias, o próprio laboratório dá um prazo de 180 dias para se vacinar. Entendi. E aí entra o nosso trabalho também. A gente vai atrás desse paciente. Por claro, que ele não veio? Para informar. Por que ele não veio? Qual foi o motivo? De repente, ele entende o quê? Perdi os 60 dias. Perdi a vacina, então eu não vou mais, viu, Roberta? Eu vou tentar me vacinar. Então, isso é muito importante, essa informação. Porque é uma vacina... eu já fiquei na dúvida, sabe? De 2 doses. O que eu faço? O que eu faço? E outra, assim, é uma vacina cara, vamos dizer assim, né? Muito. Então, a pessoa perde a primeira dose e fala, eu queria fazer tudo de novo, eu não vou. Não, vai, termina seu esquema de vacinação. Isso é muito importante. Completando a informação do VSR que ela te falou, e você falou que seu filho teve... minha filha. Hoje nós temos uma vacina que a mãe Isso, toma esse antes mesmo da criança vírus. nascer. Exato. Então você já pode dar a proteção para o seu filho. Na barriga.
antes dele nascer. Ele vai via Isso a placentária. tecnologia é incrível, né? Né? A evolução da ciência, né? Isso é maravilhoso. Essa mesma vacina que é desse mesmo tipo de vírus, que é o mesmo vírus, né? O VSR, você pode vacinar na gestação. A mãe ela vai se contemplar dessa vacina, ela vai passar essa proteção via placentária até o 6º mês de vida do bebê. Nossa, que ótimo. Então ele está assegurado. Quando não teve a fase crítica, né? Que é a fase crítica, é. Que assim, as crianças, a fase crítica dela é até 2 anos de idade. Uhum. Até os 2 aninhos de idade, a bronquiolite é o que mais tem casos de internações e complicações nos hospitais. Então exige essa vacina. E também pós-nascimento. Quando a mãe não conseguiu fazer essa vacina por algum motivo, agora Sim, tem o agora existe também. essa possibilidade. O bebê também até 2 anos de idade. Nossa, que ótimo. Então você vê quantas coisas boas na vacinação. Maravilhoso. E qual mensagem vocês deixariam, que a gente está terminando, para aquelas pessoas que adiam a vacinação? Não adiar. Porque eu acho que não vale o adiar, sabe vale por quê? O risco, né? Não vale, você perde a oportunidade de estar com a sua família em algum momento, né? Eu vou até, assim, eu acho assim, uma questão de responsabilidade dos pais, porque uma coisa é o marido e a mulher resolverem não tomar a vacina. O bebê não pode. Ele não tem escolha. Ele não tem discernimento para falar que eu quero tomar ou não. Então, se você acredita, se você realmente quer ver seu filho bem e tal, faça isso por ele. Claro. Entendeu? Eu acho que não é nenhuma opção. Mas é claro, voltando assim, que nem você falou, não é política, não é religião. Vamos respeitar todo mundo. Mas a mensagem, eu acho, cuidem bastante, porque a prevenção. E é importante, a vacina não cura ninguém. Sim, ela previne. É diferente. Claro. Então, né, não adianta... mas a dengue só tem no verão, eu vou tomar só no verão. Não. Você tem que tomar agora para quando chegar. Claro, você está imunizado. Isso, seu sistema imunológico está lá, está super forte. Se tiver algum contato com esses vírus, você já está bem... Outra coisa, como tranquilo. eu disse também para vocês aqui, vou repetir. O meu negócio é vender vacina. Mas se eu puder ajudar de alguma forma, a gente não está ali... O financeiro é importante, eu vivo disso. Claro, mas aquilo que a gente puder ajudar, né, as pessoas, a família, de dar uma condição, o bem-estar, procura a gente. E com informações, né? Isso é importante. Explique a situação, a sua dificuldade. De repente, naquele momento, a gente tem uma... A Nancy mesmo fez, outro dia a gente fez, porque o laboratório procurou a gente, ofereceu um desconto na vacina. Isso. E aí o representante ainda falou para mim assim, João, o que você vai fazer com esse desconto? Eu falei, Nancy, faz uma promoção, uma campanha. Vamos repassar para os pacientes. Claro, entendeu? Não é só em benefício para a nossa clínica, né? Porque, lógico, todo mundo precisa... movimentar, mas o benefício tem que ser em conjunto, né? Todo mundo tem que se beneficiar. E eu até falo para você o seguinte, para a gente finalizar com chave de ouro. Quem estiver vendo este podcast e for na clínica até o dia 10 de julho e disser que viu o podcast, vai ganhar a vacina da gripe. Eu só vou fazer uma observação. Esse teu grande aí de benefício... a gente pode fazer, mas o nosso podcast vai no ar depois dessa data. Porque ele é gravado. Mas a gente pode deixar nos stories, a gente faz uma chamada. Legal. Tá? Quem vira a entrevista completa, que vá e terá algum benefício. Legal. Que, como é gravado, infelizmente, pessoal, eu não consigo dizer exatamente a data que eles podem deixar disponível aí. A gente aí. pode deixar até dezembro, mas eu acho que o importante era que tomasse agora no frio. Claro, para ter o benefício. Bom, mas eu deixo aqui uma promessa. A Nancy vai estudar e na época que você colocar no ar o podcast, ela vai trazer uma promoção para... Eu ia dizer isso. Olha, o que a gente pode combinar aqui é o seguinte... todos aqui, seguidores, quem estiver aqui escutando a gente, porque são N plataformas, vão ter um benefício lá na Gran Vacinas. Podem contar, vindo dos dois, tá? Então, assim, deixem aqui o recado da onde vocês estão, como encontrá-los.
Isso é importante também para a gente lá. A localização, nós estávamos no bloco E do Open Mall e faz um ano que a gente mudou no piso térreo, no acesso do estacionamento S2. Se você vem pelo estacionamento, é o S2. E se você está no piso térreo, a melhor referência é a Copenhagen e a escada rolante para subir para a praça de alimentação. Nós estamos exatamente entre os dois ali. Sim, naquele corredor, onde tem a Copenhagen lá no The Square Open Mall, indo para o estacionamento, eles estão à direita. Até a clínica tá num lugar protegido, você percebeu? Percebi. Tá ótimo. fechadinha, É isso mesmo, ali. muito assegurada. Muito assegurada, muito bem cuidada. E é muito fácil de chegar, estacionar. É só estacionar no S2, você já tá ao lado da clínica. E o atendimento realmente é uma equipe. Tá aqui, ó, a prova disso. E meu registro final, hein? Não, que você vai lembrar disso. Eu acho que uma das primeiras divulgações que a Gran Vacinas fez aqui na Granja Viana foi com a revista Tudo. Olha que legal, foi mesmo. Foi a minha irmã, né, que te atendia, a Daniela. Posso fazer um parênteses? Claro. Que eu acho super importante. Nosso atendimento domiciliar. Nós temos um atendimento domiciliar. Ótimo, eu não sabia disso. Sim, temos 2 carros fazendo atendimento domiciliar. São 2 equipes de enfermagem fazendo atendimento domiciliar em toda a região. Vargem Grande, São Roque, Cotia, Embu, Itapevi, Barueri, Jandira e São Paulo. Ontem fiquei surpresa. Eu cheguei na clínica, já estavam retornando de um atendimento que foi feito na Moca. Da Granja pra Moca. Então, não é desculpa. Você sabe que eu nasci lá, né? Não eu é nasci desculpa. na Moca. Quem será que Não, e é importante. Não temos desculpa, nós vamos Moca até você. É um pacote. Então, ou seja, todo mês tem que ir até lá. Ele escolheu a gente aqui. Então, olha a confiança. Então, não tem desculpa para não se vacinar. Não tem. Bom, eu agradeço demais a presença de vocês. Foi incrível. Obrigada. E é isso, gente. Vacinação é prevenção, é necessária, é um compromisso, amor, né? Com quem a gente ama e com quem a gente quer que... Uma vida social saudável. Exatamente. Viva muito. É isso. Né? Dúvidas, é só ligar no nosso telefone fixo, que é o mesmo número do nosso WhatsApp, que aí... Se a pessoa ali no momento que for atender não tiver capacidade para responder, mas ela vai passar isso para não difícil não tá capacitado, né? Mas eu digo porque ali na hora de que tá ligado mais na parte comercial de passar o valor. Claro. Um detalhe, a Nancy e as meninas estão sempre à disposição, vão assumir esta conversa e vão responder da melhor forma possível. Pode deixar então eu também estou sempre na clínica. Qual que é o telefone, vocês sabem? É o 11 4612-3464. Telefone fixo e o WhatsApp. E o WhatsApp. E tem o direct do Instagram também, que é muito usado, né? Sim. Imagino que vocês respondam por lá também. Muito. O @ de vocês é Gran Vacinas, né? Gran Vacinas. Ok. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Feliz aniversário, aniversariante do dia. Obrigado. É isso aí. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada e até a próxima.